Shabbat Shalom a todos. Para nós darmos continuidade no livro de Shemot, com a 15ª Parashá, com o nome Bo, que significa vai, né? E um tema bem diferente, né? Esse tema, o que é de diferente na última praga do Egito, na 10ª praga do Egito. Então, normalmente, assim, no dia a dia, a gente lendo sobre as 10 pragas, às vezes passa despercebido algo assim que é crucial, algo muito, muito forte, que acontece, né, durante a 10ª praga. E bem importante, e sem esse acontecimento não haveria a saída dos hebreus do Egito. Nada mais, nada menos do que isso aí, né? Vamos fazer uma breve oração, então. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Tua palavra nos orienta que sem Ti nós não podemos fazer nada, então pedimos, Senhor, pela multidão das Suas misericórdias sobre nós nesse momento, asperge o sangue do Teu Cordeiro Santo sobre as nossas vestes, prepara os nossos ouvidos e os nossos corações para todos nós ouvirmos, recebermos, né, os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e Vida, e nós praticarmos também e obedecermos a Tua Palavra. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos por esse momento. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então, essa porção de hoje envolve livros de Êxodo, Jeremias e Mateus, além de outras passagens da Bíblia também. Um breve resumo. A 8ª praga, que é dos gafanhotos. A 9ª praga, trevas. Hashem anuncia a 10ª praga. A instituição de Pêssar, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, a saída dos israelitas do Egito e a consagração dos primogênitos. Como já eu comentei ontem, um breve comentário que fiz aqui no Kabbalah Shabbat, que a Parashá de hoje ela começa já falando da 8ª praga, vai para a 9ª e para a 10ª, e essas 3 pragas elas têm uma conexão entre si, porque já a praga de gafanhotos fala de um céu que estava muito cheio de luz, né, de sol, e de repente, com os gafanhotos, fica uma negritude, fica um véu que cobre aquela luz toda, né? Então, a praga dos gafanhotos, ela já começa falando da última praga, e da 9ª e da 10ª também. Então, elas não tem como você separar essas pragas, porque todas elas falam de trevas, falam de escuridão, né? Então, as outras pragas, as demais, né, as primeiras 7 pragas, uma vez que Hashem e Moshe emitem um aviso para elas, então a praga acontece. Não tinha muito o que falar. Então, quando era estabelecido que o Eterno dizia para Moisés que ia acontecer a primeira praga, a 2ª, a 3ª e a 4ª, Moisés ia lá, obedecia e a praga acontecia, né? Mas aqui há um aviso e então algo de diferente acontece. É falado sobre a praga, mas ela não acontece já de imediato. Vejamos, Hashem diz a Moshe, em Êxodo 11:1, eu trarei uma última praga sobre o faraó e sobre o Egito, depois disso eles vão te expulsar. Muito bem. Prático e objetivo. Eu trarei uma última praga sobre o faraó, depois disso o Egito vai tirar vocês daqui. Tudo bem. Mas se nós fôssemos Hashem, tivéssemos acabado de dizer isso a Moisés, haveria uma última praga. O que deveria acontecer em seguida? Ouviríamos
sobre a destruição dos primogênitos. Não tem o que fazer. O Eterno falou, vai acontecer, né? Não tem meio de campo, vamos dizer. Então diga a ele que eu vou matar todos os primogênitos, mas não é isso que Hashem diz. Olha aí, ó, já vem, parece que é outro assunto no meio de campo. Mas antes que Hashem faça isso, há uma digressão. O que seria digressão? É como se você voltasse um pouquinho atrás. Espera aí, vamos abrir um parágrafo aqui agora. Hashem diz assim: fale por favor nos ouvidos das pessoas e peça a elas para fazerem algo. Quero que todos saiam e peçam presentes aos seus vizinhos. Espera aí, presentes? Instrumentos de prata, implementos de ouro, objetos, né, finos de ouro e de prata, né? Enfim, espera aí, o que esse assunto tem a ver com a morte dos primogênitos? Parece que está havendo uma ramificação aí do tema principal, né? Uma espécie de uma digressão. Então, continuamos. Em Êxodo 12:36, Hashem vai dar graça ao povo aos olhos do Egito, e eles vão dizer sim. Eles vão dar a vocês esses presentes. Então o Eterno, daí facilitando as coisas, mexendo no coração dos egípcios, amolecendo o coração, e não, tá, nós vamos pedir presentes para os egípcios, e os egípcios simplesmente eles não vão questionar, eles vão dar os presentes. Então isso é algo assim, tipo milagre, né? Quer dizer, o Eterno pondo a mão e abrindo um campo ali por que está acontecendo essa temática? Já que o foco principal era a morte dos primogênitos. Só que não para por aí essa digressão, tem um outro item também. Só que esses itens, eles não estão ali por acaso. Isso que nós temos que entender. Essa espécie de digressão está ali porque o Eterno quer lembrar os hebreus que Ele está cuidando de todos os detalhes e que a vingança do Eterno, quando você, vamos dizer, vamos usar um termo popular, você quer cutucar o Eterno, você quer irritar o Eterno de uma forma muito rápida. Se você disser sim, eu quero, então faça mal pro povo judeu. Amaldiçoe o povo judeu. Então não vai ficar irado. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então o que essa digressão está fazendo aqui? Porque estamos falando sobre objetos de ouro e de prata. Isso está em Êxodo 12:35. Logo depois que você disse que há essa grande e última praga, que eu trarei sobre o povo, o que esses presentes têm a ver com isso? Mas também não para por aí, tem uma outra digressão, um outro tema. Vamos dizer, talvez digressão não seria bem a palavra. O Eterno quer trazer a lembrança, porque já tinha passado muito tempo, 200 e poucos anos que eles estavam nesse processo de opressão, né, como escravos no Egito. Então, às vezes a coisa não vem à mente. Então o Eterno como o Eterno não esquece, a gente é muito esquecidinho, o Eterno não. Então o Eterno estava querendo trazer a lembrança para o povo que iria haver a vingança de muitas coisas erradas que os egípcios fizeram, essa opressão, né? Muito interessante isso aí tudo. Então, qual que seria a outra digressão? Um assunto totalmente diferente daqueles presentes ouro e prata. Moisés era muito, muito grande no Egito, aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. Por que o Eterno está falando isso e está agora engrandecendo o nome de Moisés? Por que nesse momento que ele estabelece a 10ª praga, ele fala que os egípcios vão dar presentes de ouro e prata para eles, e está agora enaltecendo, engrandecendo, tornando famoso o Moisés.
aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. Ó. Moisés era muito, muito grande no Egito. Muito famoso, né? Quem se importa com quão popular Moisés era e quão reverenciado ele é entre a população egípcia? Quem se importa com isso? E o que isso tem a ver com essa praga final que está chegando ao Egito? A primeira pessoa que se importa com isso, sabe quem que é? O próprio Hashem, porque ele anotou tudo. Desde o primeiro dia que José foi para o Egito, até virar uma multidão de gente lá no Egito, o Eterno anotou tudo, não esqueceu de nada. Então, todo o mal que foi feito para os hebreus, agora é chegada a hora da vingança. Então, isso nos traz a lembrança ao quê? Não só com questão ao povo judeu, ou a nossa família, nossas, né? Mas, no dia a dia, nosso comportamento, né? Que quando você sai da casinha, você fica um pouco pavio curto, como diz, né? Como diz a frase popular, entendimento popular, ou fica meio irritadiço, ou murmura, ou sai um pouco da casinha, está meio estressado, como diz, né? A palavra também. Então a gente tem que tomar cuidado, nós temos que vigiar muito, orar bastante, vigiar muito para a gente evitar sair da casinha e a gente não cometer erros e pecados e problemas, né? Em seguida, Moisés se aproxima do faraó e o avisa sobre a praga iminente. Moisés diz assim: assim diz Hashem, em Êxodo 11, 4-6, por volta da meia-noite, eu, Hashem, sairei no meio do Egito, e haverá a morte de todos os primogênitos, haverá um grande clamor por toda a terra do Egito, que antes nunca houve nada assim, e depois nunca mais haverá nenhum clamor como esse. Então, o Eterno está anunciando o que ele vai fazer. Um grande clamor haverá, né? Vão anotando aí. Porém, em Êxodo 11, 7, olha o contraste agora. Haverá um grande clamor, muitas mães, muitos pais vão gritar por causa da morte dos primogênitos. Tá? Só que o Eterno já está dizendo que no meio do povo hebreu não ia ter esse clamor, não ia ter esses gritos. Ó, nem mesmo um cão latirá. estuda os livros, né? 5 primeiros livros, e eu não me lembrava que eu tinha lido, que eu já tinha visto esse detalhe de nem um cão latirá, nem mesmo um cão latirá. Haverá silêncio total. Mas por que tem essa diferença, já que o Eterno estabeleceu a praga? Era para todos. Quando o Eterno estabeleceu a morte dos primogênitos, era a morte dos primogênitos sem distinção. Se era para hebreu, se era para egípcio, se era para pessoa de idade, pessoa doente, não. Até os animais primogênitos. E por que os hebreus não foram atingidos pela praga e não houve clamor, não houve terror, não houve desespero no meio dos hebreus? Por quê? Essa é uma maneira interessante de caracterizar os efeitos da praga aqui. Estamos falando de uma praga que tem ramificações gigantescas para o Egito. A matança de uma quantidade considerável da população, todos os primogênitos, e isso é desastroso, é muito desastroso, e ainda assim é expressa dessa maneira particular, no sentido de esse contraste de gritos, muito clamor, de um lado, no meio egípcio, e silêncio tranquilo no meio dos hebreus. Espera aí. Se o Eterno estabeleceu
que a morte dos primogênitos era para todos, por que esse contraste? Existe alguma razão específica para isso? Nada, nem um tio, nem uma vírgula está ali na Torá por acaso, irmãos. Nada. E finalmente o próximo verso, Êxodo 11:8. Todos os seus oficiais, Faraó, diz Moisés, virão até mim, se curvarão diante de mim e dirão, vão, saiam daqui, saiam, e então finalmente partiremos. Agora que nós começamos a entender, ligar os pontinhos. O que está escrito nesse verso aqui, não bate com a outra explicativa que eu dei para vocês, da fama de Moisés? Não se encaixa, né? Olha aqui, ó. Todos os oficiais de Faraó, diz Moisés, virão até mim e se curvarão diante de mim. E dirão, nós reconhecemos agora que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso, né? Que venceu os nossos deuses, que matou nossos primogênitos. Agora nós liberamos, vocês podem ir. Então, é um cumprimento daquela versículo que o Eterno já estava dizendo, que aparentemente parece que vem ali e não faz sentido que veio aquele verso ali, não, mas agora as coisas começam a se encaixar. Então aqui temos ecos do elemento 2, o tipo de poder político de Moshe aqui, todo mundo vai se curvar a ele. Por que isso tem que acontecer? Porque era o propósito de Hashem, que o povo hebreu fosse liberto. Então, o significado por trás da última praga em Êxodo. Né? Concluímos que é uma única explicação comum para todas essas três questões aparentemente diferentes. Tudo se resume à natureza da justiça, aquilo que falei para vocês. Desde o comecinho, desde a ida de José para o Egito, o Eterno notou tudo. Não passa nada despercebido. Então, coisas que a gente, no nosso dia a dia, claro, tem assuntos que o Eterno daí desconsidera se você cometeu um pecado, né? Cometeu um pecado, tropeçou lá, mas se você se arrepende, você tem consciência daquele pecado e se arrepende, daí é diferente. Daí o Eterno, quando ele recebe esse teu pedido de perdão, e ele vê que você está sendo sincero, o que diz a palavra? Referente à cura e perdão. O que diz a palavra? Que o Eterno, ele esquece daquele pecado. Ele lança o nosso pecado no abismo dos mares. Então, ele deleta aquele. Daí é diferente, se é um arrependimento. Enquanto não há um arrependimento, aquilo fica aquele peso em você. Há uma condenação sobre nós daí. Não? Então, tudo se resume à natureza da justiça. Não há dúvida de que as 10 pragas são uma manifestação da justiça de Deus contra egípcios por 210 anos de escravidão bárbara imposta ao povo de Israel. Mas aqui, na 10ª praga, o que estamos vendo não é qualquer tipo de justiça, uma justiça antiga, por exemplo, mas um tipo muito requintado de justiça. Medida por medida, em muitos níveis diferentes simultaneamente. Parece que é um desfecho assim, de muitas coisas que acontecem na 10ª praga, em relação à justiça. Primeiro nível, nível econômico. Agora nós vamos entender aquela primeira digressão do ouro e prata. Né? 210 anos de trabalho. 210 anos de trabalho escravo. Mas como escravo, se o Eterno levanta um povo para ser seus servos, não seus escravos. Por exemplo, você se considera escravo de Hashem ou servo de Hashem? Servos. Por quê? Porque o Eterno ele nos dá jugo suave, fardo leve
e a alegria da salvação. Nós não temos aquele fardo pesado, aquela coisa, aquela prisão. Nós não sentimos isso quando nos sentimos livres e alegres. Né? Nós somos úteis, nós produzimos, né? Nós temos alegria. Então, Hashem instruiu Israel, olha aqui, ó, antes de partirem, o Eterno instruiu Israel a pedir prata e ouro aos egípcios, e Hashem cuidará para que eles lhe entreguem. Então, da mesma forma que Moisés e Arão agiam com Faraó, mas Faraó endurecia o coração, nesse momento, quando o povo, ou Moisés e Arão pediram ouro e prata para o povo, eles não questionaram nada. O Eterno simplesmente colocou no coração deles lá, agora é hora de vocês restituírem. Por quê? Porque vocês estão cumprindo a minha justiça. Vocês estão devolvendo ao meu povo, aos meus servos, o meu povo, que eu quero que eles vão celebrar e me louvar no deserto por 3 dias, que o Eterno pediu, né? E Faraó assim mesmo não quis. Mas isso aconteceu durante muitos anos, né? Essa opressão. Então agora é a hora da restituição. Não é qualquer dinheirinho que vai pagar. Trocado, vou te dar uns trocados aí, vou te dar algo de bronze, de ferro. Não. Tinha que ser ouro e prata, não, nada menos que isso. Porque foram 210 anos o faraó agindo de uma forma errada com o povo de Hashem. Estão me entendendo? A injustiça aí? Vocês não vão embora até que tomem de volta parte da riqueza econômica que seu trabalho árduo ajudou a criar nessa nação. Mas isso é apenas parte do olho por olho, é parte só do pagamento. Outra parte disso tinha a ver com a própria ideia da escravidão, da perspectiva de Hashem. Lembremos do que Moisés pediu a Faraó. Ele pediu um feriado de 3 dias apenas. A pedido de Hashem, Moisés foi lá para Faraó e disse: Faraó, libera o nosso povo que nós queremos ficar 3 dias adorando o nosso Deus no deserto, para eles celebrar a Hashem no deserto, né? Isso está em Êxodo 5:3, bem no comecinho lá. Disse Hashem: envie o meu povo, que eles celebrem diante de mim no deserto. Hashem, o mestre, diz: eu tenho esses servos, esses israelitas, que eles venham e celebrem comigo. Isso está em Êxodo 10:9. Então é um pedido de Hashem, né, pedindo para os servos dele, de Hashem. E qual foi a resposta de Faraó para esse pedido de Hashem? Que tipo de resposta Faraó deu? O Faraó ordenou naquele dia para não continuar a dar palha aos hebreus, para produzirem tijolos. Eles vão ter que ir, juntar sua palha, mas vocês vão manter a mesma cota diária de tijolos que eles precisam fazer. E ainda tem mais um detalhe, Faraó não consegue entender esse pedido de Hashem e os chama ainda de preguiçosos. Tipo assim, queremos, meus escravos estão querendo fugir do trabalho, né? Estão inventando coisa para fugir do trabalho. Então, Faraó diz assim, chama eles assim, porque eles são preguiçosos. Está em Êxodo 5:8. Porque eles são preguiçosos. É por isso que eles estão gritando, dizendo: vamos, sirvam a Hashem, deixa esse trabalho crescer um pouco mais. Então talvez eles parem com esses gritos de mentiras. Então o Faraó não entendia, né? Não queria entender. Porque o Faraó dizia que não, eu não conheço esse Deus de vocês. Não quero, como que diz, não quero papo com esse Deus de vocês aqui. Ele... A questão aqui, queridos, principalmente pessoas que
estão no poder, né? Em geral, de forma de âmbito político, empresarial, né? Sem Hashem, essas pessoas muito poderosas ou muito ricas, elas se sentem deuses e são endeusadas pela mídia, pelo povo, né? E elas se sentem deuses. Então, esse é um problema. Então, você chega alguém se opondo a essas pessoas e dizendo, peraí, tem um outro Deus, não sou eu o Deus, aí você está comprando uma bela de uma briga. Não. Esse é um problema terrível, grave. E quando essa ordem saiu, os capatazes dos próprios israelitas voltaram ao faraó e gritaram para ele e disseram: como é que você está tratando os seus servos tão mal? Você está pecando contra eles e o faraó não viu. Olha aqui, ó. Eu coloquei esse parágrafo aqui para confirmar exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Quem está no poder, está fora de, não tem Yeshua, não tem Hashem, não adianta, ele se acha o cara, ele se acha o deusão. Né? Então, a ponto de os próprios capatazes do faraó perceberem isso, que ele estava agindo de uma forma muito dura. Né? Houve uma misericórdia dos capatazes, mas do faraó não. Viu como é que é a coisa? Ó, quando essa ordem saiu, os capatazes dos próprios israelitas voltaram ao faraó e gritaram para ele e disseram: como é que você está tratando seus servos tão mal? Você está pecando contra eles. E o faraó ouviu. O faraó disse: você é preguiçoso, insistindo em dizer que o povo estava criando coisas para fugir do trabalho. É por isso que você está dizendo: vamos servir ao nosso Deus, a Hashem. No caso, Êxodo 5:15, né? Veja isso na perspectiva de Hashem por um momento. O que Hashem pediu? Os israelitas são meus servos legítimos. Agora presta atenção nessa questão aí da legitimidade das coisas, né? Os israelitas são meus servos legítimos, é o que Hashem está dizendo através de Moisés, né? Que eles celebrem diante de mim no deserto, aqueles 3 dias. O faraó nega esse pedido, e toda a escravidão de 210 anos tinha sido o faraó fazendo escravos dos servos do outro líder. Entenderam aí a diferença? Hein? Quer dizer, o faraó se sentindo o Deus e oprimindo os servos de Hashem. Eles eram os servos legítimos de Hashem, o povo hebreu, mas agora estavam servindo ilegitimamente a outro chefe, a faraó. E esse chefe nem os deixava sair para um feriado de 3 dias. Isso está em Êxodo 5:3. Para servir a seu mestre legítimo. Isso foi bem no começo, antes de haver qualquer praga. E agora, no auge das provas, faraó, você também tem oficiais e soldados legítimos, seus próprios servos no palácio. Você não deixou meus servos me servirem, você escravizou meus servos a um chefe ilegítimo. Então, a questão da legitimidade e ilegitimidade. Quem está no controle das coisas, e quando você usa, né, abusa da liberdade da outra pessoa. Eu tomarei seus servos, daí finaliza a mensagem, é a seguinte: eu tomarei seus servos legítimos e os farei servos de um mestre estrangeiro. Agora, é como se o Eterno dissesse assim, ó: eu tomarei, faraó, os teus servos, não os meus. Eu tomarei os teus servos, os egípcios, né?
E os farei servos de um mestre estrangeiro. Qual seria o mestre estrangeiro? O mestre estrangeiro para Faraó é Moisés, né? Que tinha mais fama do que... Aparentemente parecia que Faraó era o cara, mas diz a palavra ali que Moisés era mais famoso. Porque havia um respeito dos egípcios sobre Moisés também, não só sobre os hebreus respeitavam Moisés, mas os egípcios também respeitavam Moisés, porque Moisés foi líder deles. Não sei se vocês conseguem acompanhar, né? Então eles, apesar de agora estar numa outra situação, mas ele foi líder, ele tinha sido líder do povo egípcio. Moisés era muito grande na terra. Olhe para seus números de votação. Muito melhor do que os números de votação de Faraó. Olha aí. Nós não iremos embora até que todos os seus servos Faraó venham se curvando diante de Moisés, a quem eles não têm o direito de servir. Então, todas essas coisas, nesses 210 anos, o Eterno foi anotando tudo. Não esqueceu de nada. E agora chegou a hora da verdade, né? E finalmente os gritos de clamor, né? Logo antes das pragas começarem, qual tinha sido a essência do pecado do Faraó? Quando ele disse não? Sim, eles estão gritando, mas eu sei por que eles estão gritando. Porque eles são preguiçosos. Eu não vou ouvir os seus gritos. Eu não vou continuar a dar-lhes palha. Bem, esse parágrafo aqui tem Êxodo 5, né, que é lá no começo. Daí, versículo 7, 8, 16, 17 e 18 explicam esse contexto aí. Daí tem uma frase que é lotosifum, que é o Eterno dizendo, não darei palhas para vocês. Palha. Hã? Desculpe, perdão. O Faraó dizendo, eu não darei palha para vocês, né? Você se lembra dessa palha? Então essa palavra agora volta para morder o Faraó. Sim, o Faraó era um especialista em... Se você dissesse sim, ele dizia não. Se você dissesse não, ele dizia sim. Era do contra. Mais ou menos essa explicativa do lotosifum, né, que é lotosif, né, a palavra original lotosif no singular. Tipo assim, não. Faz isso? Não. Faz isso? Não. É do contra. Sempre ele tinha razão e tinha que ser conforme o jeito dele. Mais ou menos esse que é o entendimento do lotosif, né? Então, o Faraó disse, Artosif Haot Penai, eu não quero te ver nunca mais fora daqui. Falou para Moisés, né? Moisés. Só que Moisés sabia que talvez ele não, por um bom momento eles não iam se ver, mas o Eterno sabia que, aliás, Moisés saberia que ele iria ouvir o clamor deles. Não ia poder ver por um tempo, né? Mas ele iria ouvir o clamor, né? Então esse é o detalhe bem forte aqui, ó. Eu não quero te ver nunca mais, saia daqui. Mas a resposta final de Moisés, veja bem, mas nós vamos te ouvir. Você está querendo fugir e que eu caia fora, mas você tem que prestar contas aí. É como Moisés disse, não pense que você vai escapar dessa, você vai prestar contas. E você e todo o povo egípcio vão clamar e muito. É mais ou menos isso que Moisés falou. Haverá um grande clamor no Egito, nunca mais haverá um como este. Então imagine, né? Assim como quando o Eterno estabeleceu a praga de gafanhotos, diz que nunca houve, ou nunca haveria, uma quantidade tão grande de gafanhotos, né?
eu me refiro até aos tempos atuais, como foi naquele momento lá. Algo assim, tipo, uma cortina negra, né? No céu, né? Vocês não ouviram os gritos dos israelitas, vocês os dispensaram com uma relação sádica sobre a palha que vocês expressaram como Loto-Sif. Agora seus gritos não serão ouvidos. O terror que você infligiu será infligido a você. A perda do controle político, subjugação legítima dos servos de outro mestre, será infligida a você. A restituição econômica também virá. Aquele detalhe eles levarem um monte de elementos, vasos, objetos, né, de ouro e de prata. A riqueza que você roubou do nosso povo por meio da escravidão ilegítima, agora será paga de volta também através da... Por isso que o Eterno colocou aquelas frases, né? Aqueles versos que parecia que não tinha nada a ver, mas agora a gente começa a entender por que aconteceu isso. Então a justiça de Hashem por trás do envio da 10ª praga do Egito. Tudo acontece de uma vez, em um único momento, na 10ª praga. A justiça do Mestre do Universo é requintadamente precisa. Mas por quê? Queridos, chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade. Você falou, já estamos no 11º slide, né? Então, o que tem de diferente na 10ª praga? O que tem de diferente na 10ª praga? Nada mais, nada menos do que isso daqui, irmãos. Em razão, por que nem um cão clamou, nem um cão latiu desesperado porque o filhotinho dele morreu? O filhotinho dele não morreu? Porque o dono dele obedeceu a ordem de Hashem que ele deu para Moisés, e Moisés disse para o povo: celebrem, façam esse ritual de Pêssar, para vocês serem libertos. Obedeçam, façam tudo direitinho, como o cordeiro, as ervas amargas, como o cordeiro assado, como todo o cordeiro assado. Façam tudo conforme o Eterno está prescrevendo, conforme Ele está me dizendo. Façam direitinho e haverá libertação e não haverá morte para nós. Em razão dos hebreus, em obediência a Hashem, haverem cumprido o ritual de Pêssar. Êxodo 12, queridos. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Êxodo 12, 8. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, as vossas sandálias nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é Pêssar de Hashem, queridos. Olhem aqui, Êxodo capítulo 11, quando o Eterno... Eu estou com a Bíblia João Ferreira da Almeida aqui, ó. Deus anuncia a 10ª praga, Êxodo capítulo 11. Ele anuncia que ia dar praga, ele fala lá das digressões, ele fala dos presentes de ouro e prata, ele fala que Moisés é famoso, né? Por que ele fala essas coisas, mas a praga não acontece ainda? Ele está dizendo o que vai acontecer, está lembrando a mente do povo, está trazendo a realidade naquele momento, o que ele iria fazer, por que ele estava fazendo. Daí, se você vira a página,
Eu estou no capítulo 11 de Êxodo. Se você vira a página, tem ali capítulo 12. Capítulo 11. Ele está anunciando a 10ª praga. No capítulo 12, a instituição de Pêssar. E daí, no 12, capítulo 12, verso 29, que daí é consumada, é estabelecida e acontece a 10ª praga. Em 12, 29. Todo o capítulo 12, do 1 ao 28, está falando todo o ritual ali de Pêssar. Como fazer, como proceder. Quer dizer, parece que é um assunto... Peraí, que história é essa de instituição de Pêssar aqui no meio das pragas? Tipo assim, como o Eterno abrisse uma janela no tempo, né? Está aqui, praga 1, 2, 3, 5ª praga, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª. Daí ele para aqui, vamos fazer uma pausa aqui. Nós temos a pausa aqui para o coffee break, né? Não é pausa para coffee break, mas a pausa para Pêssar. Peraí, o que Pêssar tem a ver com a... Por que não terminou a 10ª praga para daí instituir Pêssar? Viu como que a Torá é? A Torá é fantástica, é maravilhosa. Porque sem Pêssar, eles simplesmente seria impossível eles serem libertos, queridos. Eles simplesmente não seriam libertos se eles não tivessem feito aquele ritual conforme o Eterno pediu para Moisés. Eles não seriam libertos. Só isso. Vocês entendem isso? Isso é muito forte. É muito forte isso aí. Porque naquela mesma noite, qual a mesma noite? A noite de Pêssar. Porque naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Hashem, eu sou o Senhor. Mas por que os hebreus não foram atingidos, os primogênitos dos hebreus não foram mortos? Porque na casa em que havia os primogênitos dos hebreus, tinha a marca de sangue na verga das portas de cordeiro sem defeito. Baruch Hashem. Porque eles obedeceram. Se eles não tivessem obedecido, os primogênitos dos hebreus seriam mortos também, por causa da justiça de Hashem. Então, quando nós obedecemos a voz do Espírito, e nós somos, as nossas portas são lavadas com o sangue do Cordeiro, não há condenação sobre nós. Nós viveremos, nós viveremos. Essa que é a mensagem, irmãos. É muito forte isso aqui. Muito forte. Então, aqui na 10ª praga, aconteceu o juízo para os perpetradores. E a compaixão e a misericórdia de Hashem e a liberdade para as vítimas, mas não vítimas que estavam, de certa forma, estavam condenados. Mas essa condenação saiu deles. Por isso que o Eterno trouxe a festa de Pêssar, para a condenação sair deles do Egito. E eles conquistarem a liberdade. Porque eles obedeceram. Por isso que cada vez que a gente celebra Pêssar, todo ano, o que aconteceu aqui? Matarei os primogênitos tanto de homens como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quando nós celebramos em comunidade Pêssar, se nós estamos aqui nesse local, nós estamos para abençoar. Não pense que nós saímos da Nicolau Mader e viemos para cá, para Inácio Lustosa, só porque nós achamos esse endereço. Não, porque o Eterno, ele quer
que nós, como luz, a congregação Sarel aqui nesse local, nesse bairro, seja luz nesse bairro, para ver libertação nesse bairro. Então, nós celebrando o Pêssar aqui, o Eterno vai expulsar demônios desse bairro, irmãos. Baruch Hashem. Isso é real, não é fictício, irmãos. Isso é real. Vocês entendem isso? Então, o Eterno, cada vez que nós celebramos Pêssar com zelo, com interesse da decoração, o Eterno, ele elimina, afasta demônios locais da nossa casa, das nossas famílias, desse lugar aqui. Baruch Hashem. A compaixão e a liberdade para as vítimas se unem de uma só vez. Baruch Haba, Beshem, Adonai. Baruch Haba, Beshem, Adonai.